Podcast Multiálogos. Hoje nós temos aqui a satisfação, a felicidade de receber Jorge Cury, né? Jorge Cury é essa figura extraordinária, né? Que hoje é o superintendente do Sebrae na Bahia, mas tem uma vida fantástica, né? Jorge, que é engenheiro civil, que começou lá em Juazeiro, prefeito daquela cidade extraordinária, né? Depois ele ganha o estado e se elege deputado federal, e por 5 vezes consecutivas Jorge é deputado federal, né? Ao longo dessa caminhada, Jorge assume 2 secretarias de estado, né? Uma secretaria muito importante, que é a Indústria, Comércio e Mineração, e depois ele passa a ser o primeiro secretário de Meio Ambiente da história da Bahia, né? Jorge hoje, no comando do Sebrae, é uma referência para todos nós. Que honra muito grande. E ele tem uma coisa na biografia dele, Jorge tem uma coisa na biografia dele que eu faço questão de dizer. É um dos poucos políticos que não tem inimigo. É um cara que querido. Famoso unanimidade. Unanimidade. É outra coisa, um perfil técnico, low profile, um cara que sempre busca construir pontes. Do bem. Um homem do bem, do diálogo. Então a gente fica muito feliz, Jorge, de ter você aqui. Não só com essa história política toda, mas também porque é amigo pessoal da gente, dessa longa caminhada política que tivemos todos nós, 3 juntos. Então eu queria começar assim, Jorge, você nasceu aonde? Alguma coisa da sua infância? Pois é, Alberto, Marcelo, é um prazer para mim também estar aqui com vocês. Eu não sei se vocês sabem, né, mas meus pais imigraram, né, lá do Oriente Médio. O Cury vem daí. O Cury é da Síria, né, minha mãe, e o Redai, que é Jorge Cury Redai, meu nome, né, o Redai vem da Turquia, que é meu pai, que eram regiões fronteiriças. Poxa. E aí eles se conheceram por isso. Né? Estamos num momento por isso, né? muito delicado, duro para aquela região. E para o mundo todo. Alberto, graças a Deus, todos mais próximos vieram depois, tá? Você perguntar, hoje, na verdade, eu não teria mais nenhum tipo de ligação com ninguém da família, que aí depois vieram, eles chegaram primeiro, depois foram vindo os demais, né? O meu tio mais velho, né, o irmão mais velho da minha mãe, foi o primeiro que veio. Tinha uma tia que era em Santos, e ele ficou em Santos um tempo, mas não gostou. Aí tinha um tio que era em Mundo Novo, aqui na Bahia, que era o velho Jorge Caraogla, lá em Mundo Novo. Que é o pai de Jorge Caraogla? Não, é o avô. O avô de Jorge Caraogla. Isso. Aí esse meu tio não gostou de Santos, totalmente foi para lá, acabou trabalhando como vaqueiro do tio, né, que tinha fazenda de gado, que me impressiona muito, Marcelo, é que na época ele levava gado de trem para o Rio de Janeiro para disputar a premiação. Eu me lembro que na sala da casa dele, na cristaleira, estava cheio de medalhas, cheio de coisa que eles ganhavam para o Rio. Imagine que coisa de Mundo Novo para o Rio de Janeiro, de trem, levando gado para a premiação. Ele fazia isso na época. E aí meu tio, Jorge, que se chamava Iorg, que é Jorge em grego, né? Irmão mais velho de minha mãe, aí foi lá, trabalhou com ele e levava boiadas de Mundo Novo para o Piauí. Certo. E atravessava o São Francisco em Juazeiro. Ele foi ver, e aí ele voltou para o tio e disse, olha, eu gostei muito de Juazeiro, eu queria pedir em consignação semente de cebola, e o tio dele, né, que seria o irmão da minha avó, tio dele, que foi aí que começou a ter cebola do São Francisco, né? Ele recebia cebolas pacotinho, inclusive estrangeiro, um pacote importado, para lá. E pediu também em consignação a manteiga Mundo Novense, que ele produzia lá, né? E ele também teria outra coisa positiva, né, importante, pediu também uma tia minha, né, uma filha do velho Jorge Caraogla, casou com ela, a tia Janete, né, que é a mãe de meus primos, Jorge, Nicola, Toficha, né? E eles vieram para Juazeiro.
Aí, quando minha família veio, né, já foi direto para lá. Entendi. Foi direto para lá. Ele desceu em Recife, meu pai com minha mãe, e já eles esperaram ele lá em Recife, vieram até Petrolina, atravessaram o rio. E você nasceu em Juazeiro? Aí minha mãe disse que quando estava atravessando o rio, no embarquinho, ela viu as luzinhas lá do outro lado e disse, poxa, ali deve ser a parte da beira do rio. A cidade deve ser atrás. Ali era a cidade. Era a cidade. Outra coisa interessante que ela conta, disse que foi tomar banho. Naquele tempo, naqueles banheiros, a pessoa subia a escada com a lata d'água no ombro para jogar em cima do tanque e o chuveiro está embaixo do tanque. Ela saiu e disse, meu irmão, eu tomei banho, mas não lavei meu cabelo porque a água estava barrenta. Não, meu irmão, pode lavar que a água vai ser assim mesmo. A água é assim mesmo. Enfim, então, Ô, Jorge, a chegada deles lá em Juazeiro foi por aí. Essa influência aí na infância, na adolescência, como é que isso te incentivou, te direcionou de alguma forma na sua vida profissional? Aí, Marcelo, meu pai, ficamos lá, né, há algum tempo, uns 2 ou 3 anos, eu não saberia essa informação correta, e fomos daí para um distrito do município de Casa Nova, chamado Santana do Sobrado, Santana do Sobrado. que, por sinal, hoje está lá o vinho Terra Nova, né, da Miolo, que é desse distrito, que não é o mesmo meu, porque o meu, o lago, com o Sobradinho, Né? tomou, mas é um distrito de... Então, ele foi para lá. Casa Nova, Centro Sé, Pilar Arcado, Sobradinho. Isso. É a música, né? E aí moramos um tempo lá, a minha infância foi lá em Santana do Sobrado. E aí, meu pai era sócio de meus tios, né? Os irmãos de minha mãe, o irmão mais velho, que é esse, o Jorge que eu falei, e o caçula, ele, minha mãe, e o terceiro é Tufi. Né? Moravam lá em Juazeiro, nós viemos para Santana do Sobrado. E aí meu pai saía de caminhão de madrugada para o mato para poder recolher caruá. Caruá? Caruá. O que é caruá? Pois é uma fibra parecida com a fibra do sisal. Sim, com sisal? Agora ela é comprida, como se fosse uma cana, Certo. mas uma fibra. Então ele ia, pegava isso, botava no caminhão, vinha lá para a propriedade que tínhamos e botava para desfibrar o caruá, desfibrando, botava a fibra pendurada, estiada, Secando secando. ao Aí sol. quando secava, levava para a prensa, botava dentro da prensa, e naquele tempo não tinha nada elétrico, era do braço mesmo, o pessoal rodava a prensa e fazia os fardos de caruá. E sabe quem comprava? Alpargatas de São Paulo, e era o solado do sapato da Alpargata em São Paulo da época. Poxa, eu usava como fibra. Isso. Ficamos Pra lá fazer. um tempo, né? Eu comecei alguma coisa de escola, minha mãe me botava no jumentinho, e eu ficava em cima do jumento, e alguém me levava para a escola, ficava debaixo de uma árvore, o jumento lá de baixo, e quando eu estava incomodado, já querendo ir embora, eu dizia, professora, o jumento já chegou. Era o meio de transporte da época. E como é que é a engenharia Aí civil? depois desse tempo eu voltei para Juazeiro. Ah, Aí fiz o meu curso primário lá em Juazeiro, fiz o meu curso ginasial no Colégio Dom Bosco, em Petrolina. E depois, como eu tinha um tio que tinha uma grande crença, né, espiritual na igreja adventista, e aí levou os filhos e sugeriu a minha mãe que eu também fosse, e fomos estudar no IAE, Instituto Adventista de Ensino, em São Paulo. aí você foi para São Paulo. Para São Paulo. E a engenharia? Como é que Aí, entra em a sua São vida? Paulo, então eu tive a oportunidade de ter uma visão. Imagina que naquele tempo eu via Salvador, eu via Rua Chile, eu via isso, a mim era tudo. Né? Certo. Aí quando eu chego em São Paulo, eu vi outro mundo. E aí, foi aí que eu me fixei mais na engenharia, de ver coisas, de construir coisas, de fazer as coisas acontecerem, isso, aquilo, outro. Então, Você chegou a atuar como engenheiro? eu fiz o colegial lá, e aí, por uma questão de saúde de meu pai, eu acabei voltando para a Bahia. E acabei fazendo engenharia na Escola Politécnica, aqui, engenharia civil. Por sinal, esse ano, agora no início de dezembro, a gente está comemorando 50 anos. A nossa turma, naquela época, em 1970, foi quando o ministro da Educação
decidiu fazer um vestibular único. O reitor daqui era o professor Roberto Santos. E o professor Roberto Santos foi se não foi o único, eu não sei, não tenho certeza, mas ele foi um dos únicos, eu acho, se foi, teve um outro tal, que aceitou essa de fazer o vestibular único e fez. E naquela época, de 70, entramos 217 na Escola Politécnica. Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, todo tipo de engenharia. Sim. E eram 217, 200 homens e 17 mulheres. Essa turma, teve uns que formou em 73, outros em 74, outros em 75, mas ninguém conta o tempo nosso como a formatura, como o tempo nosso como entrada na escola. Então, esse ano, a entrada na escola, o primeiro que saiu foi em 73, então faz 50 anos, e vamos ter uma comemoração de um almoço comemorando esses 50 anos daí. E aí, como é que começa essa vida profissional? Você vai para engenharia mesmo? Você trabalha? Trabalhei na Voz Coabita como estagiário. Como eu também. E participei daquela obra. Meu primo também, Nicola, trabalhava. Nicola? Foi lá que eu conheci Nicola. Pronto. E aí, eu participei da construção daquela obra-prima que tem lá no CAB. A balança. A balança ali. A famosa balança. Eu cheguei a participar como estagiário daquela obra lá. Né? Aí depois também, eu ainda como estudante, estagiário, eu participei de projetos na área de estradas. Né? Mas aí, depois de formado, Roberto, como é que eu fui bem? Aí depois de formado, eu comecei a trabalhar no CEDIL, o Centro de Desenvolvimento Industrial, que tinha sede em Feira de Santana. E aí eu trabalhei na implantação do Distrito Industrial de Juazeiro. E aí, como... Sua família é lá em Juazeiro. Lá em Juazeiro. Aí, como... Por que eu fui para lá? Para o pessoal do CEDIM, era mais prático ter alguém tomando conta do distrito de Juazeiro, de Conquista, de Jiquié, de Ilhéus, de Eunápolis, na época eram esses cinco. Era melhor ter alguém que fosse do lugar, porque não tinha como... Claro. Tem que pagar. Então, quando eu fiquei lá. Quando eu fiquei lá, aí no final do período, foi indicado Roberto, aí foi o segundo mandato de ACM, e foi indicado o Manuel Castro, a Secretaria dos Comércios. Aí Manuel Castro falou com o Valdomiro Galindo e com o Alberto Valença, que trabalhavam lá. Valença, professor Valença? Isso. Que hoje está lá, ainda na CEPLA? Isso. E aí falou com eles, rapaz, eu estou pensando em fazer isso, fazer aquilo, concedindo, não sei o quê. Eu precisava de uma pessoa jovem, que tivesse conhecimento da Bahia, que tivesse isso, aquilo. Rapaz, você tem esse cara, é o cara de Juazeiro. Aí ele foi lá, chamou. E como é que a vida pública nasce... Qual a primeira vez que você disse assim, não, a vida pública realmente... Ainda aí não. Ainda não, você avançou? Eu tenho uma certa distância. Uma distância. Aí, nesse momento, acabou o Manuel me convidando e eu vim para cá. Quando eu vim para cá, eu digo, poxa, nesses 4 anos meus eu trabalhei no CEDIG, no Distritos Industriais. Agora eu estou aqui no Secretaria de Indústria e Comércio. Não tem nada a ver com a minha engenharia. Conclusão, entrei com pedido de matrícula especial da Católica de Economia. Certo. Aí comecei a fazer à noite na Católica de Economia. Fiz o primeiro ano, fiz o segundo, fiz o terceiro. No 4º ano foi que surgiu. Eu, como estudante, eu morava aqui no Nemias Palace, que era uma pensão que tem na Vitória, quase em frente do restaurante, né? E aí tem meus colegas de lá também que vieram para cá. Naquela época eu trabalhava muito para os meus colegas, tá? Quer dizer, aí tinha uma turminha que, se você tinha uma condição precária, tem direito a restaurante e a residência. Se é mais ou menos, tem só restaurante, que foi o meu caso, não residência. E tinha uns que tinham necessidade dos dois e não tinha nada. Aí nós criamos a UJ, Associação dos Universitários de Juazeiro. Aí começamos a fazer eventos lá da Bahia, lá em Juazeiro. Pra você ter ideia, isso fez com que eu tivesse uma aproximação com Caetano Veloso. Levei Caetano de carro daqui até Juazeiro, e ele, só para ele estar presente de um festival que a gente fez, que a gente sabia que ia dar muito dinheiro, e aí conseguimos com o prefeito alugar uma casa na Lagoa, na Banco dos Ingleses, na rua Banco dos Ingleses, ele alugou a casa, e numa da casa estava limpa.
Aí, com esses festivais que a UGE fazia, a gente conseguia dinheiro. Entendeu, Marcelo? Agora aí, não, Caetano disse que não. Aí sentou lá, Dedé e um amigo dele que foram ser jurados. Sim. Aí quando foram contar os votos lá para ver quem era que ganhou, quem não ganhou, ele disse, Jorge, tem um violão aí, quer dizer, o que não faltava lá era o violão, né? Aí arrumou o violão e sentou e cantou lá umas músicas, aí pronto. Esse dia encheu, o dinheiro que deu pra gente comprar uns beliches no Colégio das Freiras, em Petrolina, que eu tinha acabado com o internato, aí compramos beliche tudo para trazer para cá, compramos geladeira, compramos fogão, compramos isso, montamos a casa no bairro dos Ingleses, e nossos colegas que tinham necessidade tiveram a condição de ficar lá. Você começa a falar, né? Engraçado que a nossa pergunta era como é que essa coisa da relação com o dinheiro, ela se insere na sua vida? E é bacana você colocar que ela começa de uma forma coletiva, né? No interesse de ajudar. E essa turma toda, que era muita gente, graças a Deus todos pensavam igual, eu tinha ao meu lado 2 grandes companheiros, que era Flávio Luiz e Paganini. Flávio Luiz já foi, e Paganini continua, e hoje continua com o jornal lá em Juazeiro ainda, fazendo o jornal lá. Enfim, então foi isso nesse primeiro momento, Marcelo. Aí, meus amigos, meus colegas daqui, que voltamos para lá, e nesse período que eu fiquei lá primeiro, os 4 anos primeiro, quer dizer, eu tinha, o superintendente do Distrito Industrial de Juazeiro, eu tinha alguma ocupação, mas não tanto. Aí sempre que precisavam de alguma coisa, eu sempre me disponibilizei. A assessor comercial quer fazer alguma coisa, Jorge, então ajuda lá, eu vou lá. Que ano é isso, Jorge? Mais ou menos? 75. 75. Aí, o diretor da Faculdade de Agronomia, que a Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco, a FAMESC, é a primeira escola de superior do Vale do São Francisco. Certo. Aí o diretor, essa época, quando começou, foi um grupo local que eu não participei, que fez, e nesse momento já era ligado ao Estado. É o diretor, aí, nesse momento teve um problema que o governo federal proibiu que qualquer pessoa ligada ao governo federal tivesse um segundo emprego. Aí, rapaz, a maioria dos professores era da Codevasf ou era da Embrapa. Aí o diretor ficou doido com isso. Aí começou a buscar. Solução para ser professor. Digo, mas você. Rapaz, aí, então eu quero ser de tal coisa. Não, isso aí já tem. Você vai ser de Engenharia Rural 2. Eu digo, o que é Engenharia Rural 2? O que é? Primeiro semestre topografia e segundo edificações rurais, edificações da área rural. Rapaz, uma das coisas que eu menos gostava quando fiz engenharia foi topografia. Rapaz, não tem jeito, é você. Conclusão, fui professor da Faculdade de Agronomia por uns 3 anos. Aí teve que aprender a mexer em teodolito, em nível. Aí, de vez em quando, Roberto, eu chegava em algum lugar, né, no interior, aí já como candidato, o pessoal dizia assim, você foi meu professor. Sim, aí você começou a ser conhecido também. Essa turma toda de amigos e de colegas aí de alunos também. E depois desse período que eu fiquei lá, e a qualquer coisa, a prefeitura, a associação comercial, a faculdade... Já ajuda aqui na turma da faculdade e tudo isso. E depois de levar Caetano... Aí, deixa eu parar em feira, Marcelo, aí para poder comer alguma coisa, aí o camarada, eu fui no banheiro, o camarada disse, Jorge, vem cá, esse cara que tá com vocês aí é parente de Caetano, e rapaz, não sei não. Aí, mas o que eu dizer é que... Você começou a ser... Eu comecei a ser... Ser conhecido. Aí meus amigos, você vai ser o prefeito. Eu digo, não vou ser prefeito. Você vai ser o prefeito, não vou ser prefeito. Aí eu digo, eu sabia que era impossível, eu digo, só vou se for candidato único. Aí esse grupo de colegas falaram com um dos grupos, que era do prefeito, Sim. E o outro grupo, que na época era de Etelvi, porque Etelvi perdeu a eleição, ele candidato a deputado estadual e se elegeu. Etelvi Dantas. Então ele falou com os dois, a pessoa voltou só, falando com os dois topam você. Rapaz, isso não é possível. Conseguiu convergência. Mas aí, chegou no fim do ano, Etelvi pegou o vice do prefeito, que era Joseph, e lançou como candidato dele. Aí, no final de janeiro, recebo nesse órgão que eu estava como diretor do CEDIM aqui na Bahia,
a sede era lá, mas numa reforma que aconteceu 2 coisas que interferiram na minha vida. Uma, eu deixei de ser CLT para ser estatutário. E a outra, foi criada uma diretoria de litígios industriais aqui em Salvador. Alugamos uma casa ali na Pituba, mudamos tudo, arrumamos tudo, está tudo pronto. Eu recebo a visita de umas 4 ou 5 pessoas. Meu amigo Elias Alves dos Santos, que é um médico, que foi contemporâneo meu, o deputado Raulino Queiroz, o ex-prefeito Joca Oliveira, e mais alguém, eu estou aqui lembrado. Aí diz, Jorge, vim aqui falar com você. Você era o nosso candidato consenso. Já que não foi possível, vamos saber se você aceita ser nosso candidato de luta. Eu digo, de luta como, rapaz? Eu não tenho noção dessa Não tinha noção da política, né? Aí eles foram até benevolentes comigo, que eles disseram, isso era uma segunda-feira, umas 5 horas da tarde. Não, na próxima segunda, ainda saber a posição. Aí, rapaz, Quem foi que- conflito. Como foi que você foi convencido? Quem lhe convenceu a... Rapaz, por incrível que pareça, fui eu mesmo, né? Porque eu caí, depois de falar com muita gente, né? Eu caí daquela real de que eu não tinha família política nenhuma família, eu não tinha nada a ver com a parte política, pô. Aí eu caí um pouco naquela real, falei assim, poxa, eu critico tanto as coisas erradas que fazem lá. Quer dizer, me deram a oportunidade e eu não aceito. Então eu não posso amanhã nem falar mais nada, eu tenho que ficar calado. Aí isso me fez eu dizer assim, né? Aí disse, e aí, meu amigo, Manuel Castro era o secretário, ele disse, você precisa falar com o governador. Aí ele marcou para falar com o governador. E no dia que ele... Governador à época? Assim, Sim. aí no dia que ele marcou, né, foi marcada a agenda e aconteceu uma coisa no meio do caminho, o Manuel teve que ir para Brasília, para o Rio. Aí você foi atendido sozinho? Aí foi comigo Noélio, que era o diretor do departamento, Noélio Espíndola Ramos, que trabalhava na secretaria, e era, depois de Manuel, a pessoa lá da secretaria, foi comigo. Eu entrei no gabinete, fiquei ali sentado. O gabinete onde era? Eudina. Ondina. Lá em Ondina mesmo. Aí ele abriu a porta e uma pessoa saiu, e ele chamou um outro que estava lá antes de mim, outra pessoa entrou. Isso é histórico. Aí Essa é a história na Bahia. Aí tinha um segundo sentado, e ele abriu a porta, chamou, aí tudo bem, porque eles estavam antes de mim, realmente. Daqui a pouco chegou mais 2. Aí ele abriu a porta, seria eu. Aí eu disse, aí ele chama, mais um estava lá. Rapaz, pode me chamar. Aí chamou o outro. Aí depois chegou, ele saiu, aí tinha uma assessora, uma secretária e ele levava na porta, né? na porta dele. Aí da porta era dela claro. assim, estava a bancada que fica do outro lado. Aí disse que ele olhava, filmava tudo, se né? chamava Todo mundo que tava lá. Aí quando ele saiu ali, depois do quarto, ele olhou, falou com a secretária e o ajudante de ordem que estava lá, disse, ó, tá bom, né? Não tem nada hoje não, né? Tem não. Eu disse, rapaz, não tem mais nada hoje. Errado. Aí, então podem ir. Aí despachou o pessoal. Aí ele veio, não me chamou. Certo. Eu imaginei que ele fosse chamar de lá dele como os outros. Aí ele veio andando, rapaz, de lá para cá. Aí chegou perto de mim e me chamou. Aí foi e sentou na varanda ali de Ondina. Certo. Eu estou falando, começou a conversar comigo. Conversou. Você e ele? Conversou, eu e ele. Noélio estava, mas ele não estava, estava do lado. Certo. Mas ele, a conversa era comigo com ele. Conversou. E o que é que ele queria Rapaz, saber sobre você? Rapaz. O que é que ele queria saber? Era sobre o município, É isso era que eu vou sobre dizer você. para vocês. Não falou nada daquilo que me disseram que ele ia dizer. Que me disseram que era ele. E aqui para nós, eu não sei se meu pai fosse político, teria a maneira De abordar. de abordar tão simpática, tão acolhedora como foi a dele. Não tem nada a ver com o cara que eu imaginava que ele era. Então foi ternura. Foi, só foi ternura. Porque Não, ele- essas não. histórias dessa recepção Quando aí, ele queria ela- ser sedutor, ele era imbatível. E quando acabou a conversa toda, ele disse uma expressão que eu não conhecia. Ele disse, você vai ganhar a eleição, porque você é bom de cara. Não é bonito nem é feio, é bom de cara. Aí que o bom de cara, você chega e agrada, você é bem, você chega, as pessoas ficam satisfeitas quando lhe vê, e não sei o quê. Conclusão, eu tenho ideia, naquele tempo, era o PDS, né? Aí tinha o candidato. Eu era PDS Às vezes tinha 1, um, tinha dois. PDS 2, PDS 3, tinha os 3. É. E tinha um do MDB,
que era o professor Edilson Monteiro. Mas você saiu de lá candidato? Não, eu já tinha dito que ele Certo. ia candidato. Mas ele... Aí essa falar, quando acabou ali, Ele ele disse. fechou. Chancelou. Vai embora, você vai. Aí virou pro Porque Noel. Aí virou pro Noel. Juazeiro sempre foi uma cidade estratégica dentro o da polo estrutura regional, política da Bahia. Sempre foi Aí ele Juazeiro. virou para o Noel e disse: ó, Jorge vai sair para ser candidato, agora cuide dele. Eu não quero que ele tenha todo prejuízo total da vida dele, não, viu? Não sei o que e tal. Foi. Você se sentiu acolhido, né? Completamente acolhido. Totalmente. Sim, aí começou a campanha. Vamos lá, vamos. Aí o que lembra, assim? A sua primeira vitória. Aí a campanha. Joseph foi era seu principal adversário. adversário. Histórica, né? E aí, Aniversário e aí, histórico. imagine, né? No palanque, tava ele e os candidatos do partido. O PDS 1, 2, 3, 4. Ah, ficavam todos os candidatos. Quer dizer, os opositores, vocês eram opositores no dia a dia, a luta, mas era no mesmo partido, ele ficava no mesmo. Aí você fazia, como eram os discursos? Cada um fazia um discurso, era... Cada um discurso. Aí você... E se falasse mal, não podia falar mal do adversário, né? E o candidato a governador era oh meu Deus, Feira Santana, João Duval? Duval. João Duval. 82. Aí nós ficamos, quer dizer, nós somos 6 anos, 4 anos João Duval e 2 anos Valdir Pires comigo, no caso. Os que foram eleitos nesse período, prefeito, foram 6 anos. 4 anos João Duval. E aí? Agora, ser prefeito da cidade de Ivete Sangalo, de João Gilberto... Do Vaporzinho. Como é que é isso? Pois é. Você falou isso aí, me lembrou um rapaz, que esqueci agora o nome dele, ele fazia o Chá das 5. Eram os eventos 5 horas da tarde, numa praça, que a gente apoiava. Bucólico, né? Porque aquele rio ali. Pois é. Enfim, a gente fez. Por exemplo, na época, João Duval construiu os centros culturais. 5 foi 6 centros culturais. E aí eu fui e disse, doutor João, aliás, doutor João não, falei com a pessoa da área que tinha, agora o nome também. Eu digo que eu queria botar um nome. Era Centro Cultural de Juazeiro, Centro Cultural de Feira de Santana, Centro Cultural de Ilhéus, Centro Cultural. Eu digo que eu queria botar um de Juazeiro, Centro Cultural João Gilberto. Ah, não pode não, era o nome da cidade. Aí pra lá, ia pra cá, pra lá. Aí falei com o doutor João. Aí o doutor já, não tem? Vai ser João Gilberto. Aí namoramos e tomamos o Gilberto. Agora você tem alguma história? Ali do lado do hotel. Você conheceu a família de Ivete? Mas antes disso, Roberto, me mate uma curiosidade. Só pra gente não... Aí a curiosidade política mesmo. Porque nessa eleição, que é a sua primeira eleição de prefeito, você me fala que o principal adversário era Joseph. Joseph estava entre aqueles que estavam ali, PDS 1, 2, 3, 4, né? Isso. Ou estava lá, porque era João Duval contra o Dr. Roberto Santos, em 82. Isso. João Duval Não. ganha a eleição substituindo Veja bem, esses quatro. Clériston, que morreu, aquela situação toda que aconteceu, que a gente Tinha conhece. eu, PDS 1 era eu, e PDS 2 era Joseph, PDS 3 era um médico, que esqueci agora o nome, oh, meu Deus. Perfeito. E o PDS 4 era o professor Edilson Monteiro. O 4 não, o MDB. O MDB, que seria, no caso, a oposição, que estaria votando com o Dr. Roberto Não aí. estava no mesmo palanque, né? Edilson Monteiro. Quando eu me elegi, você falou isso aí, me lembrei do professor Edilson, aí o diretor do Colégio Municipal Paulo VI, que é um grande colégio municipal, que até hoje é o maior que tem na cidade, ele disse, olha, eu estava precisando convidar o professor Edilson Monteiro para fazer uma palestra. Mas depois me lembrei, rapaz, que ele é do MDB. Eu disse, "Pra que tem, rapaz? Pode convidar. Claro. Pode convidar." Eu convidei uma pessoa para também secretário de Educação. Espírito público, né? Aí, Parabéns, né? ela disse, mas Jorge, você está me convidando? Eu estou. Um democrata. Mas, claro. mas eu não votei com você. Eu digo, daí, não tem nada a ver, não, agora é outro momento. Isso aí. Agora, ser prefeito naquela época, depois você vai me falar sobre Ivete, porque todo mundo gosta. Ivete é uma paixão baiana, né? Ivete é uma paixão. Ivete é uma paixão. Mas eu quero fazer uma pergunta. Você seria prefeito de novo? Não. Eu digo sempre, Alberto, eu digo, se tem uma coisa que eu não sou modesto, é isso. Fui um bom prefeito. Todo mundo diz, vou melhor prefeito. Não, fui um bom prefeito. Agora, porque muita coisa desse rei da política eu não sabia. Quer dizer, hoje eu estou sabendo de tudo, meu irmão. Eu vou poder ser mais do que eu fui. E também não quer botar mais o CPF à disposição, né? Porque também tem essa questão. Mas voltando, vamos lá. Juazeiro, você viu Ivete
criança? Como era? Ivete criança, sim. Né? A família Sou de muito Ivete? amigo da família dela. A Ivete é mãe dela e do pai. O pai era um grande amigo. A veia artística vem de onde? Do pai, da mãe? Vem dele, Alçu Sangalo. Ah. Né? Alçu Sangalo, ele era bem grande, gordo, A família toda, né? cantava um violão, tocava um violão como ninguém e cantava legal. Cantava bem? Muito legal, cantava muito bem. Agora, assim, eu fui muito amigo de Jesus, né? Agora, ele tinha esse vozeirão de Ivete? Não, o dele era menor. Diz que ele cantava agudo e ela canta grave, né? Mas era lindo. Era lindo, Diz que ele tinha... eu tive o prazer, né? Eu me lembro que eu terminei o meu ginásio, naquele tempo que isso. Meu ginásio, o pai fez um jantar e ele estava lá com outros amigos nossos e cantou. Enfim, naquele tempo, a energia ia até 10 horas da noite. Depois das 10, não tinha mais energia. Só depois que veio a rede de transmissão do Paulo Afonso, é que passou a ter energia depois das 10, né? E aí a gente tinha que ficar na vela depois das 10, tocando, ouvindo, fazendo festa. Aí se tinha alguém que tinha condição, que ia ter alguma coisa depois das 10, ia lá e pagava mais 10, mais 2 horas. Interessante. E é isso. Mas João Gilberto não ficava lá em Juazeiro. Não. Não, João Gilberto, enquanto a mãe dele era viva, ele ia todo ano a Juazeiro. Só que ele ia a Juazeiro, pouca gente sabia. Ele chegava, durante o dia, ele ficava dentro de casa e saía de casa de noite com 2, 3 ou 4 amigos, dava um giro pela rua, pela cidade, BBB. Personalidade sempre introspecta, bem né? no estilo João Gilberto. Depois da morte da mãe, ele nunca mais foi a Juazeiro. Quer dizer, Mas você prestou homenagem, né? prestei. Prefeito. Com certeza, né? Na inauguração do Centro de Cultura João Gilberto, o Centro de Cultura de Juazeiro, a gente fez questão, junto ao governador João Duval, e ele aceitou, de botar o nome de João Gilberto no Centro de Cultura da cidade. Que maravilha. E aí você vai, começa... Como é que você pensou de ser deputado? Porque, assim, não é uma coisa simples. As pessoas pensam que é fácil. Você está dentro de um território e ser candidato a deputado federal é um desafio muito grande. Na verdade, Alberto, eu tive a oportunidade, né, de conhecer bem, como você mesmo estou dizendo aí, né? Eu acabei sendo presidente da União dos Prefeitos da Bahia, e eu me dedico muito, né, às coisas que eu faço. Cheguei a ser presidente da Confederação Nacional dos Municípios, né, a nível nacional. Isso tudo que deu uma visão, né, da Bahia e do Brasil, que eu sentia que tinha muita coisa que estava do jeito que estava por conta da legislação. Eu acho que pelo que a gente está percebendo, Jorge, você começava a ser, de fato, um líder regional, né? Porque ali na região, Juazeiro, sem sombra de dúvida, é a cidade mais histórico de ter deputados federais lá? Já tinha... Veja só, no passado, não próximo de mim, tinha. Mas ultimamente não. Ultimamente os deputados eram mais os deputados acabavam sendo estaduais. E uma pessoa que foi celebrado e continua sendo celebrado a vida inteira por Juazeiro, o Elon Manto Júnior, por conta da estrada que ele fez. E naquela época você vinha de terra de Juazeiro até Feira, né? Ele fez a estrada. Então isso ele foi idolatrado. Com isso, o grupo político lá de Juazeiro passou a estar votando, né, quando ele foi candidato a senador, e em Leon a deputado federal. Então, Leon era deputado federal sempre. Aí eu brinco com ele, às vezes, contando esse caso. Certa feita, ele está saindo ali da Câmara, no estacionamento, ele virou para um colega de Minas, que foi presidente, que foi líder lá da Câmara, e tal, o presidente de Montes Claros, que agora me fugiu o nome, aí disse, olha, aí Leão disse para ele, olha, aqui é o nosso prefeito de Juazeiro, viu? O cara bom, o cara fez isso, o cara é isso, o cara é aquele, o cara não sei o quê, bababá. Depois de conversar um bocado de coisa, aí o mineiro virou assim para ele e disse, Leão, cuidado, viu?
esse cara não tem cara de prefeito, não. Tem mais cara de deputado federal. E você elogiando tanto, ele vai tomar o seu lugar, viu? Vaticinou o seu futuro, né? E aí, graças a Deus, a minha relação pessoal muito boa, sempre foi também com o Leu, né? E naquele momento que tive que ser meu nome, ele chegou junto também. Foi. Muito Você teve quantos mil votos para deputado federal na primeira eleição? Ordem de grandeza. Não precisa ter... Em Juazeiro, você lembra quantos votos teve em Juazeiro? Saiu de Juazeiro, que aí já sabe que o cara sai eleito. O homem que era prefeito, que teve essa liderança toda. O colégio eleitoral bem menor. Eu imagino que foi quase 10 mil. 10 mil votos. Em Juazeiro. Olha, não, é só para a gente ver. Hoje você se elege com 80, 100 mil votos. Veja como foi a evolução da quantidade de eleitores. Com 10 mil votos numa proporcional, é uma votação estrondosa. Por isso também, né, Marcelo? Quer dizer, na verdade, tinha muito tempo que não tinha alguém da terra candidato. Sim. Claro. Então isso também Esse apelo é muito forte. E fez com que, quer dizer, o trabalho, como você mesmo disse, de Juazeiro era e é um polo regional, né? Então, os prefeitos dos municípios do entorno têm muito a ver com as lideranças locais. E, por um lado. Por outro lado, a gente, pela oportunidade de ter passado pela União dos Prefeitos, pela oportunidade pela coisa do outro, aí acabou entendendo naquela região de Jacobina, na região do Senhor do Bonfim, naquelas regiões, mas também um apoiamento. Uma representatividade regional, né? Isso. Depois que eu fui no segundo mandato, que eu me licenciei e fui secretário da Indústria, Comércio e Mineração, aí eu tive uma visão mais do Estado. Certo. Aí eu passei até aqui em Salvador, né? Você sempre quer. No primeiro quase que não tive. Aí no segundo, que muita gente disse, rapaz, não votei porque eu não sabia que você era candidato. Perfeito. Tem muita gente em Salvador que não tem. Não é como no interior, que tem aquela coisa de seguir, aquele grupo. Aí a pessoa tá não sabia que eu vou votar, não sabia que você era candidato. Então eu tive alguns votos também Jorge, depois aqui. A gente percebe que a gente está diante, Roberto, de uma personalidade iluminada, né? Assim, toda essa trajetória de vida, aí chega a prefeitura, e aí são 5 mandatos de deputado federal e 2 vezes secretário de Estado, né, num período de evolução efetiva da Bahia, e hoje você é superintendente do SEBRAE na Bahia, né? Qual a importância? Veja que você traz uma bagagem extraordinária. Então, qual é a importância do SEBRAE para o nosso estado? Como é que você, diante de tanta experiência, de tanta vivência, de tanta capacidade, você traz tudo isso para essa atuação no SEBRAE? Ô Marcelo, eu vou falar um pouco do meu término de deputado e aqui o SEBRAE, esse inteirinho Perfeito. para chegar lá. O que aconteceu, na verdade, quando eu deixei a Câmara, eu digo, poxa, aí voltando àquela conversa, né? No primeiro momento eu saí engenheiro, né? Depois eu estava fazendo economia. E aí depois, quer dizer, o meu 4º mandato, eu me licenciei para secretário do Meio Ambiente. Quando eu voltei para a Câmara, eu comecei a me dedicar muito à parte da sustentabilidade, né? E aí foi para a comissão do Meio Ambiente, da Câmara. Acabei ficando presidente da comissão. Acabei participando de alguns eventos, uma COP lá em Copenhague, que tinha a ver com a questão ambiental, depois do Fórum Mundial da Água em Istambul, depois, enfim, e outras coisas levando sempre. Aí quando acabou o mandato, eu digo, poxa, o que eu estou na minha cabeça é isso, você fez uma empresa de consultoria dessa área, né? E pude fazer alguns trabalhos, pelo meu relacionamento, com algumas entidades grandes, como a CNI, como a Odebrecht Energia, como outras, enfim, e fiz algumas coisas, a ANA, a Agência Nacional de Água, e fiz alguma coisa nesse sentido, com esse foco. Passou. E não era nem moda ainda, né? Não era nem moda ainda. Porque hoje faz parte da linguagem de 100% aí foi dos criado cidadãos o do Brasil. Comitê da Bacia do São Francisco. Quando foi criado o comitê, eu estava com o secretário do Meio Ambiente, e eu era representante da Bahia no comitê. No primeiro momento eu fui vice-presidente, porque fiz questão que um mineiro que tinha sido ministro do Meio Ambiente fosse o presidente. Eu fiquei como vice. Esse agora, os outros 2 anos é você. Eu fui presidente, como presidente do São Francisco. Lutei muito contra a transposição, não sei, mas enfim, fomos vencidos, né? Enfim. E aí foi quando a Semineto ganhou a eleição aqui na Bahia, né?
Aí disse que você quer ser secretário de quê? Eu disse, de nada. Representa me contrate como consultor. Ah, você quer ganhar dinheiro? Eu digo, porque aqui agora só fiz trabalhar. Aí, tá bom, eu não fui secretário. Aí, faltando 3 dias para a posse, ele disse, queria contar com você aqui. Conversei com o governador. E o governador, eu vou passar a Companhia de Transporte Salvador para o Estado, que cuida dos trem subúrbio e do metrô. Como você se dá com todo mundo, você é a pessoa mais certa para ser o presidente da companhia. Fiquei 90 dias, você acabou. Aí meus amigos, você está doido, você não vai poder 90 que vai levar um ano esse tema. Não foi 90 dias, também não foi um ano. No dia 27 de maio, vaga de um lado e dentro do outro, e passamos, fiz uma transferência e dá para presidente da Polícia Salvador. Aí você fez esse meio de campo. Aí foi esse meio de campo, né? Aí depois eu fiquei por lá, foi numa época que o João Bacelar teve um problema, e teve que sair da secretaria, me procurou, e eu almoçava, disse, vamos. Aí disse, já estou fazendo os problemas aí, é melhor para me defender eu estando na Assembleia do que no prefeito, e aí eu estou me afastando. Aí ele começou a pagar lá o almoço, né? Aí eu disse para ele, dividi isso, não, eu quero comemorar para você ficar em meu lugar. Rapaz! E acabei. Ele foi embora umas 3 horas, isso aí, 2h30, 3. Aí quando daqui a pouco me liga, tem um convocado para a reunião aqui no gabinete do prefeito às 6 horas. Eu fui. Chego lá, o prefeito, vocês sabem o que eu penso, Jorge, eu estou indo para Brasília segunda, volto terça, posso a quarta. Que posse, rapaz? Nossa. Aí foi quando houve uma mudança, foi criada o Escritório de Salvador Cidade Global, que cuidava da parte institucional e da parte internacional. E aí eu vim para a presidência desse escritório, ligado ao gabinete do prefeito, e Beletrando ficou no meu lugar lá na educação. Aí, nisso aí, tem 2 coisas que eu gostaria de tomar. Corta da conversa, viu? Quando eu chegar lá. Não. Aí, tem 2 coisas que eu acho muito legal e que eu queria deixar com o conhecimento de vocês também. Eu vi em algum lugar que existia a rede de cidades criativas da Unesco. E tinha umas 2 cidades brasileiras que já estavam lá. Eu disse, rede de cidade criativa, tem alguma cidade brasileira lá, e Salvador não tá? Rapaz, aí eu me mexi, fui pra lá e pra cá. Você lembra quais eram as cidades? Era Porto Alegre e Rio. Certo. Aí eu me meti no negócio. Aí uma pessoa me assessorou e tal. Falei com o prefeito, ele mesmo disse, tudo que você pergunta, ele disse, assinei, aí esqueci de assinar, porque eu sabia que não ia acontecer nada mais. Aí eu fui com essa pessoa que me assessorou para Brasília, fazer uma visita em Itamaraty, uma visita ao Unesco. Teve um Itamaraty, um recebido e tal, ele mandou um negócio lá para a Unesco, lá em Paris. Sim. Tem nada a ver com isso aqui. É bom conversar, ninguém aqui veio apitar nada, mas sei lá, se alguém pergunta, eu nem estou sabendo, né? Claro. Enfim. Aí conversa, mas quando saímos, a pessoa me disse, Jorge, foi tudo bem aqui no Itamaraty é sempre tudo bem. Agora na Unesco não é bem assim não, fique tranquilo, que a coisa vai ser mais. Pronto. 2 pessoas estavam comigo e eu. Aí botaram numa sala, a pessoa chegou, uma senhora, uma moça, cumprimentou os outros 2, aí depois veio, fez a volta e disse, meu prefeito, aí me deu um abraço. Era de Juazeiro. Ela disse, o senhor não me conhece não, mas eu sou de Petrolina, eu era criança quando o senhor foi prefeito. Eu fui estudar em Salvador, fazendo um concurso da Unesco, estou morando aqui em Brasília agora. O que é que o senhor quer? Aí o pessoal com tudo assim, olhando de canto para mim, né? Quando eu comecei o que era, tá, não, tudo bem, o senhor sabe, não tem interferência, mas qualquer coisa que chegue para cá, a gente vai ter uma opinião para dar e tal. E pá. Conclusão, fomos aceitos da Cidade Criativa da Unesco, categoria música. Está lá a Casa da Música, ali naquela casa de azulejos da rua. Fantástica essa história. E lá dentro também. Quer dizer, eu trabalhei para poder incluir, mas a casa, quem preparou muito bem, vale a pena, ou qualquer um de vocês que estão nos ouvindo também conhecer. E aí, outra coisa maravilhosa é que agora, ontem... Esse é o seu legado, né? Ontem saiu uma nota escolhida ela como a melhor casa, música
museu da música do mundo. Que maravilha! Parabéns a você, ao prefeito. O prefeito da Semineto, A Semineto iniciou também essa coisa. E a segunda coisa, E a vida nesse período, pública, no escritório Salvador Cidade Global, a vida pública é isso, né? Eu acho que a gente precisa resgatar a oportunidade de aplaudir quem faz. Seja de direita, de esquerda, de centro. Eu acho que esse é um grande legado que figuras como você, Jorge. Tem um ex-senador, Armando Monteiro, que fala para mim e diz assim: Roberto, você é um tecnolítico. A mistura de técnico com político. E Jorge Cury é um tecnolítico. Ele é a mistura de técnico com político. E tem um legado maravilhoso como esse. Aí você vai contar essa segunda conquista. Eu vou dizer a segunda. Aí a segunda, nesse escritório Salvador Cidade Global, né? Aí foi com relação... Eu era o ponto focal das Olimpíadas aqui em Salvador. Aqueles jogos que teve aí e tal. E aí teve o último jogo e eu consegui falar com o general do Ministério do Esporte, que cuidava dessa área. Eu ia sempre lá, conversava com ele, tinha as informações e tal. Pediram no último jogo, manda um boneco daquele das Olimpíadas para cá. Aí o pessoal mandou o boneco. Aí o jogo era de tarde, o último jogo que teve aqui em Salvador. Aí o boneco foi lá para o parque da cidade e as crianças ficaram vendo o boneco, tirando foto dele. Aí uma pessoa encostou em mim e disse: doutor Jorge, por que você não pede uma piscina olímpica para Salvador? Eu disse: piscina olímpica para Salvador? No meu tempo de engenharia, é piscina de concreto ali, não vai arrancar a piscina. Não, essas piscinas são móveis. Quando o governo comprou, não sei se foi da Itália, onde é que foi, quando comprou e pagou para montar onde ia ser a Olimpíada, para depois tirar e montar onde ia ficar em definitivo. Eu não sabia. Né? Ele disse, e essa pessoa que falou comigo, disse, Manaus pediu uma. Como eu faço parte do conselho lá em Brasília, estou lhe sugerindo. Quem foi essa pessoa? Eduardo Valério. Eduardo Valério, nosso baiano que ganhou medalha das Olimpíadas lá da Austrália. Edivaldo Valério Bala. Bala. Aí, rapaz, Edivaldo fez isso, né? Quer dizer, me sugeriu de novo, lá vai eu com a carta, o prefeito assina, eu nem assinar, sabia que não tinha nada a ver, isso aí. Enfim, a palavra é para cá, vai palavra é para cá, a palavra é para cá. Tá lá a piscina. Olha a piscina lá, onde era o Clube Português. Então, tem a piscina olímpica, não tem nada que possa... E o Museu da Música. E o Museu da Música. Esse legado que você joga para Salvador. Não tem nada que possa ter de natação no mundo que aqui não tem condição de receber. Extraordinário, Jorge. Extraordinário, parabéns. E para a alegria nossa, Eduardo Valério é o gerente desse trabalho. Desse trabalho lá. Fantástico. Olha, eu tive no ano passado, a convite do nosso amigo Wilson Café, assistindo um trabalho cultural que estava acontecendo lá no Museu da Música, numa tarde de verão. Era impressionante a participação do turista, do povo de Salvador, das pessoas que passavam, que entravam no museu, que assistiam a exibição, o trabalho que o Wilson Café estava fazendo lá com alguns músicos. É um negócio assim fantástico. Parabéns. Patrimônio. Cidade criativa, né? Salvador é uma cidade criativa. Aí Marcelo deu rodei para chegar agora aí. Aí teve um momento que surgiu a oportunidade da Sebrae. De ir pro Sebrae, né? Aí eu sou muito disciplinado das minhas coisas, então eu consultei o prefeito, né, que ele achava. Quer dizer, ele disse que sim, né? Aí eu me afastei, né? E fui lá para o Sebrae. E aí eu sou muito também disciplinado das minhas coisas. Quer dizer, hoje, tudo que eu pude absorver, tudo que eu pude ver no setor público, aonde eu passei, é um conhecimento que me ajuda. Claro. Me ajuda. Você já tinha uma visão de Bahia também que ajuda muito, né? Você viajou muito pelo interior, conheceu cada região, essa diversidade. Cada particularidade, regional. né? Verdade. E aí, eu, quer dizer, o que eu digo hoje, quer dizer, na verdade, eu tenho toda essa bagagem. No entanto, acabou totalmente a questão que tem a ver com partidarismo.
Quer dizer, política partidária não tem nada a ver. Às vezes até um gerente meu disse, rapaz, eu falei para o colega, rapaz, eu falei para o Dr. Jorge que fizemos convênio com a prefeitura do município tal, ele tem que dar para o partido do prefeito. Eu digo, rapaz, acabou, né? Vai partido comigo. Quer dizer, o governo do Estado tem um projeto com a gente, estamos fazendo. O governo dos municípios... Dependente de partido e de política. A gerência regional, uma delas é Santo Antônio de Jesus. Você sabe um prefeito de partido é? Tem juro pela alma do meu pai, que eu não sei. Ô, Jorge, então, sabe? Meu trabalho é limpo, entendeu? Nessa linha. E com isso, Marcelo e Roberto, eu tenho tido que... Eu logo que cheguei para o Sebrae, ia até a FENAGRO. Eu cheguei no final de agosto. E a FENAGRO, aí eu fui na FENAGRO. Aí, de lá da FENAGRO, visitamos a área que a gente foi ver, que foi a agricultura familiar, que a gente tem um trabalho muito bom nisso. Aí uma pessoa nos recebeu, girou com a gente, eu saí satisfeito com duas coisas. Primeiro, todo mundo dizia, o Sebrae nos ajuda muito nisso. E a segunda foi que vi muita coisa de qualidade, não é produzir um bobo, não. E quando saía, entrega, né? Aí quando saía, eu perguntei à moça que estava comigo do Sebrae acompanhando, eu disse... Essa pessoa que nos acompanhou, mostrou tudo, mostrou, fizemos foto, que é o secretário do Ambiente Rural, Jerônimo Rodrigues. E aí começamos uma relação boa nesse momento, depois foi para a educação, nós temos no Sebrae a educação empreendedora, e quando eu cheguei no Sebrae, me mostraram vários projetos. Aí disseram, qual que você gostou mais? Eu digo, meu amigo, se tem algum que tem educação junto, para mim é o melhor. Porque a educação é que transforma, né? É que transforma. E aí, com o Geraldo de novo, a educação empreendedora fizemos. Então, tem uma relação excelente com o governo do Estado e com os municípios de maneira geral. Então, sem nada de partidário. Eu acho até, eu quero demarcar aqui, Marcelo, que a gente pode começar um movimento que o nosso partido é a Bahia. Perfeito. Eu acho que a gente pode até demarcar, porque é um momento onde nós temos já pessoas importantíssimas em cargos relevantes nacionalmente. Temos senadores de diversos partidos. Em várias lideranças. Deputados federais em várias lideranças. Em várias lideranças. Temos também líderes empresariais. O nosso Ricardo Albão vai assumir a CNI. Dia 31 agora. Dia 31. Já assumiu, né? Já assumiu. Quando for passar, já assumiu. Mas... formalmente, né? Nós temos o doutor João da CNA. Doutor João da CNA. O diretor de Relações Institucionais da CNI, que vai poder fazer também muito pela Bahia. Doutor João Martins. Doutor João Martins. Presidente da CNA. Nós pudemos criar e fundar o partido, que o nosso partido é a Bahia. O ex-governador Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil. O ex-governador Jacques Wagner, que é o líder da bancada no Senado. Marco Cavalcante, que foi secretário, que está lá coordenando o PAC e as parcerias privadas. Acho que a gente tem um ambiente muito interessante. E aí, Jorge, o que é que você acha que as pequenas e médias empresas da Bahia precisam para que a gente possa fortalecer cada vez mais esse negócio que é fundamental, porque a base do emprego no Brasil, né, poucas pessoas, eu queria até que você falasse isso, quase mais de 90% dos CNPJs, né, no Brasil são de pequenas e médias empresas, né? Micro e pequenas empresas. 98%. 98%. Que dado, hein? Que dado maravilhoso. Isso. E aí, Roberto, isso, a nível de geração de emprego chega a quase 70%, a micro e pequena empresa, e a nível de faturamento dá em torno de 60%, 65%, depende de estado, de região e tal, isso aí. Quer dizer, é um semblante grande. Eu às vezes até eu brinco dizendo o seguinte, que aqui na Bahia, tirando a região metropolitana, eu não sei, dos 417 municípios, tirando a região metropolitana, eu não sei se na fração de 17 tem em municípios com empresas consideradas de médio e grande porte. Não sei se tem. A grande maioria é bem pequena empresa. O que é que a gente pode fazer? Isso. Aí, veja só, o trabalho que o Sebrae tem feito ao longo do tempo, trabalhando a empresa, a capacitação do empresário, a ajuda para ajustar, para melhorar a condição, continua acontecendo.
O que eu diria que está acontecendo nesse momento e que é uma coisa que eu consideraria positiva e necessária e que tem acontecido agora são duas questões. Uma tem a ver com a questão que a gente chama de ambiente de negócio. Isso aí. E a segunda, o crédito. Eu ia lhe fazer essa pergunta. Em relação ao ambiente de negócio, uma das questões é financiamento. Veja só, Roberto, eu vou separar um pouquinho um do outro. O ambiente de negócio, rapaz, se você está com a empresa toda arrumada, toda certinha, toda prontinha, não tem nada de problema, tem um bom gestor, um gestor capacitado, um gestor que sabe o que você está fazendo, mas se ele estiver num ambiente desfavorável, ele não pode fazer milagre. Não adianta. Não vai. Infelizmente, a nossa legislação federal, estadual, municipal, nada foi feito pensando nisso. Claro. Nada É verdade. É uma miríade, uma loucura. O Sebrae Nacional. É um emaranhado. O Sebrae para complicar. O Sebrae Nacional é com ele que está cuidando da questão da área federal e cabe a nós, essas unidades federativas, cuidar da questão dos estados, do seu estado e nos seus municípios. Né? Então, isso aí é que tem feito com que a gente tenha feito começando a surgir alguns programas dentro do Sebrae, chamado Município Empreendedor, Prefeitura Empreendedora, Prefeito Empreendedor, que tudo tem a ver com a mesma coisa, quer dizer, que a Prefeitura Empreendedora, exatamente para estimular o prefeito. Às vezes até, para que esse ambiente melhore. Às vezes até você vai falar com o prefeito, você sabe como é a legislação, que tem a ver com... Rapaz, não sei. Muitas vezes até o secretário da área não sabe. E aí, muitas vezes, você fica dependendo de informação do fiscal, que tem os seus interesses aqui e acolá. Enfim, o que é que a gente pode fazer para diminuir essa burocracia, diminuir essas cobranças, esses custos elevados? Se você tiver um valor que é esse, todo mundo vai. Mas nesse valor, a maioria vai fora. É isso mesmo. E você está trazendo uma coisa, Jorge, que é importantíssimo as pessoas saberem. Um grande contratante é o Estado. São prefeituras, o Estado, a União. As compras públicas são fundamentais para o desenvolvimento local e regional. Se o prefeito não tiver esse olhar de proteger, de estabelecer possibilidade daquele pequeno empresário poder ter acesso a fornecer a prefeitura, ele vai matar o emprego da sua própria cidade. Então ele precisa estar capacitado. E o Sebrae capacita? É isso? Com certeza. Mas aí que está, Roberto. E mais ainda, quer dizer, por que você não compra em seu município? Porque eu não preciso, eu não tenho, mas compro no seu vizinho. Rapaz, você já conversou com as lideranças empresariais locais. Por exemplo, no início do ano, eu tenho interesse de comprar livro, caderno, papel, lápis, tal, para o início das aulas, por exemplo. Tudo bem que em junho, julho, não está precisando comprar, mas se a pessoa que vende sabe qual é o período que você vai precisar de cada coisa. E a merenda escolar? Não, eu não compro aqui não, porque a merenda escolar, o cardápio, eu não tenho aqui no município. Vamos arrumar seu cardápio, rapaz. Vamos botar no cardápio da merenda produtos que você tem no seu município, pô. Claro. Quer dizer, é um absurdo, eu vou fazer uma caricatura aqui, vai dizer, por exemplo, que lá no meu município te bota como merenda escolar camarão, por exemplo. Tem problema. Como aqui, botar aqui no litoral, botar bode, não tem nada a ver. Você tem que adequar, e a gente ajuda nisso. Essa coisa do ambiente, né, agora que eu estou falando, a gente faz esse trabalho com a prefeitura. Eu digo sempre o seguinte, rapaz, o município que tem um comitê gestor, que agrede as lideranças empresariais, o presidente da associação comercial, o presidente do CDL, o presidente do sindicato, e do outro lado, as lideranças públicas, ou do município. E se for um município maior, você pode ter algumas pessoas do Estado, é um município grande, tem até federal, e participar disso. E ter um agente de desenvolvimento. Eu costumo ver, quando algum gerente meu diz, Dr. Jorge, o município tal, a coisa vai bem, porque a prefeita ou o prefeito indicou um agente de desenvolvimento que é o cão. Bota, reúne sempre. Não tem problema aqui, isso é com o Senai, isso é com o Desembahia, isso é com o Sebrae, isso é com... Quer dizer, não esperar acabar tudo e aí quando vai recompor,
não tem mais condição de fazer mais nada. Enfim, então esse trabalho com o município, da questão do ambiente de negócio, é cada vez mais. E aquilo que a gente falou há pouco, da educação, né? A gente tem convênio com as prefeituras, com o Fundamental 1 e 2, com o Estado, com o médio, e direto com as faculdades, universidades, com as universidades ou escolas tecnológicas. Aí você tem um curso lá que eu acho que é bem interessante que eu vi, que é a formação do empreendedor, junto com a UNO, eu acho, né? Esse é o Empretec. Empretec. Pronto. Só para concluir essa da educação empreendedora, Alberto, isso aí, vai dizer, mas Jorge, como diz, uma criança no Fundamental 1, o que é que vai entender de empreender? Digo, meu irmão, aí é que ela começa a entender. Aí eu brinco dizendo, eu estudei o meu tempo no primário, na faculdade, e quem me disse que eu podia empreender? Aí só queria formar para arranjar um bom emprego ou passar no bom concurso. Ninguém falava em empreender. Quer dizer, aí eu costumo contar um caso de um garotinho, filho da Baiana de Acarajé, que disse que depois de algumas aulas, que na verdade não é aula de empreender. Quando a gente faz o convênio com a prefeitura não paga nada, tudo é custo nosso. Nós botamos consultores para trabalhar com os professores que botou. A nomenclatura de hoje, eu não sei, mas no meu tempo seria professor de História, Geografia, Matemática, Português, tal. E aí, esses professores, esse consultor vai dar a ele noção de empreender. Seria uma matéria transversal. Isso, uma matéria transversal. Nas aulas dele vai dar noção disso para as crianças. E para os adultos também. Aí tem um casinho de um garotinho, depois de algumas aulas que eu assisti, eu chego em casa com a minha mãe, você compra esse feijão quando? Aqui ele não falou ingredientes, né? As outras coisas você compra quando? Quando você vender, esse dinheiro não é seu, não. É para você pagar o que você está ainda devendo, é para você adiantar o que você vai comprar. Se sobrar alguma coisinha que é seu, se não sobrar, não tem nada seu. Ele virou um professor dele, cara, um multiplicador do conhecimento. E eu um dia eu estava na inauguração de um curso de medicina de uma faculdade privada, aí na saída eu tirei meu cartão, dei para o diretor, digo, vamos botar aqui a educação empreendedora para seus médicos quando formar e ser empregado dos outros, montar as clínicas deles. Quer dizer, isso é que eu empreender, quer dizer, que a gente pudesse fazer isso, que eu dou maior valor a essa questão de fazer no município. E aí, essa questão que você falou do Empretec. O Empretec, Marcelo, é o curso mais badalado do mundo na linha de empreender. A ONU é que ministra. E no Brasil, quem tem delegação para poder ministrá-lo é o Sebrae. E aí, meu irmão, é uma imersão. É uma imersão. Você entra numa segunda-feira, é de segunda a sábado. Eu até brinco dizendo que é de manhã, de tarde e de noite. O de noite é porque a pessoa de tarde, quando vai embora para casa, vai levando coisa para fazer. Perfeito. Então, é uma imersão mesmo, de segunda a sábado. E a gente, Roberto, aqui em Salvador, a gente tem um por mês durante o ano. Ah, é? Um por mês. A turma de quantos? 30. E quem quiser, faz o quê? Se o empresário quiser, procura... Mas no contato do Sebrae, qualquer contato, sabe colocar ele em contato com o pessoal do Empretec, que já orienta. Na verdade, eu digo sempre o seguinte, a gente está falando aqui, eu digo nós temos 3 diretores, né? O diretor técnico, que é Franklin, e o diretor de administração e finanças, que é Vitor, e eu como diretor superintendente. Então, eu brinco dizendo que a diretoria, né, que tem os gerentes, embaixo tem os gerentes, tem os coordenadores, tem isso e aquilo, mas que fica ali. E depois dali, é que a gente tem os gerentes regionais. Então, por exemplo, o que eu disse, quer dizer, os pontos de atendimento estão ligados às gerências regionais. Né? Então, esses cursos, essas coisas todas, os gerentes que tem o cardápio completo. Esse cardápio completo. E aí, no caso do Empretec, a gerência aí da Salvador, a gente tem o calendário dos cursos. Que você falou que é um por mês. Um por mês. Você está desde 2017, né? Quais os principais avanços? O que você poderia dizer que é marcante nesse período? Eu vou primeiro corrigir uma pergunta, né, que Roberto fez, que eu falei de uma coisa e não falei do outro, que é o crédito. É isso. Assim, perfeito. Olha, eu tenho 2 coisas que eu quero que você fale, porque eu sei que fale crédito e garantia, que eu sei que é um problema seríssimo para os pequenos e médios empresários.
Certo? E depois, eu queria que você desse uma visão rápida sobre a reforma tributária. Essas são duas coisas para a gente fechar o bloco, né, e a gente encaminhar o fim, porque já estamos... Essa Programa rico. É assim. Vamos fazer o segundo. Vou deixar o Marcelo para Vamos fechar. fazer. A pergunta de Marcelo para fechar. Então, vamos lá, com relação ao crédito. Se eu dizer, pô, Jorge, você está falando de crédito como uma coisa positiva que está acontecendo agora, eu digo, mas desde que entende por gente, crédito existia. Sim, mas não acontecendo agora. Qual o problema do crédito agora, qual é a diferente diferença? de antes? Porque precisar do dinheiro e tomar o dinheiro é o crédito, isso continua a mesma coisa. Mas é saber tomar o dinheiro. É um crédito que eu estou chamando aqui agora de um crédito assistido. Tem apoio técnico. Apoio técnico. E aí, meu amigo, na sua área, o melhor modelo nosso, a FIEB. O nosso convênio com a FIEB, nessa área do NAC. Aí, Carlos Henrique, depois você vem aqui explicar também o olhar do empresário sobre esse crédito. Pois é. Perfeito. Aí, tivemos até um evento O agora. presidente, né, que está substituindo o banco. Tivemos até um evento, eu não me lembro, mas foi segunda, foi terça, Saraiva foi segundo dia, teve um evento sobre isso que eu estou falando. Quer dizer, o que é? O pessoal do NAC, que é a Ana Paula, que coordena essa área lá, faz o contato com o nosso pessoal, nós botamos recurso para ter os consultores. Nós temos 10 consultores, cada regional tem um consultor. Os consultores são avaliados, quer dizer, a capacitação pelo FIEB por nós, né? E dando essa condição para ele conversar com o pequeno. O que é que você está precisando? Eu estou precisando de dinheiro. Mas o que é dinheiro? É capital de giro? É para investimento? Eu não sei. Enfim, quer dizer, tudo bem, eu já está falando isso, mas tem fulano que tem um ou outro que entende, mas a maioria, infelizmente, ele não entende. Aí você chegar e identificar o que é que ele está precisando. Claro. O dinheiro que ele ia precisar tomar é para aquela coisa e como é que ele tem que usar aquele dinheiro. Porque aqui para nós, infelizmente, não é o pequeno só não, o grande também. Tomou um empréstimo, não sei quanto, veio não sei o quê, comprou lá um carrão. Não tem nada a ver. Desvia da função, Desvia né? da função. Perfeito. Enfim, então, isso aí, Roberto, é que eu acho que hoje, logicamente, nós estamos começando isso, quer dizer, com esse foco, Marcelo, e que eu acredito que seja uma coisa fundamental. Vai dar sustentabilidade, né, ao processo no crédito. O que é que ele precisa, como ele deve usar e como ele deve ressarcir o pagamento disso no momento certo. Então, esse que eu estou chamando de crédito assistido, acompanhado, tendo alguém para orientá-lo, é fundamental. Então, eu diria que hoje em dia, quer dizer, nesse período nosso, já uma pergunta, eu diria que já estamos avançando nisso. É uma das coisas que eu considero positiva, mas eu vou voltar ainda para outras aí. Então, Roberto, o que você colocou com relação a... Eu falei crédito e garantias e a questão da reforma tributária. Pronto. Rapaz, com relação à reforma, eu não teria muito o que lhe falar, porque acabou ficando muito isso mais a nível do nacional, para o nacional poder ver lá junto ao andamento das coisas. A gente teve aqui que a gente convidou a pessoa que está sendo o relator, que até é um deputado da Paraíba. Aguinaldo Ribeiro. Aguinaldo Ribeiro. E aí falou um pouco sobre isso, mostrando o que é que veio da Câmara para o Senado e o que é que pode ajustar para melhorar o pequeno. Que, honestamente falando, eu não creio, quer dizer, os ajustes de alguma coisa do Senado é muito ainda precário, considerando, porque o que veio de lá não veio tanto quanto devia vir. Outra coisa, aí já falar um pouco da minha experiência da casa. Certo. Meu amigo, é difícil. Eu entrei lá em 91. Casa da Câmara Federal, né? A casa. Para quem tem 20 anos de vida pública lá na Câmara Federal, é a casa, né? Aí, rapaz, na verdade, desde que eu entrei, meus mandatos todos e continua acontecendo isso. A diferença foi esse agora, que está dizendo que vai ter. Se fala Comissão Provisória da Reforma Tributária, Comissão Provisória da Reforma... Todo mandato. Os que eu fiquei, todos eles eu fui membro. Esse agora também está pronto. O que é um problema que eu vejo?
Eu vejo, quer dizer, vou sair um pouco da área técnica e falar mais no popular. Eu vejo o seguinte, rapaz, uma reforma tributária, para poder ser boa para o Brasil, ela tem que ser boa para as áreas subdesenvolvidas, para as áreas que precisam se desenvolver, e não para as que estão desenvolvidas. Infelizmente, é difícil conseguir fazer alguma coisa da Câmara que vá de encontro aos interesses de São Paulo, cara. É impossível. Eu disse assim, poxa, mas não é possível. Tendo um presidente nordestino, vai acontecer. Tivemos Collor, tivemos Sarney, tivemos Lula, temos tanto de novo. Mas na hora, da pressão dos grandes negócios do país em cima do governo é enorme. Quer dizer, uma reforma que pudesse dar uma compensação para as áreas subdesenvolvidas ou em desenvolvimento. Olhar o desenvolvimento regional, né? Olhar as dificuldades, né? Que cada região tem. Com certeza. E aí, meu irmão, é o Norte e Nordeste. Quer dizer, o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste, de alguma forma, eles têm algum tipo de atendimento que tem uma condição bem melhor. Quer dizer, a gente, quer dizer, é incompetência que continua sem que... Não é incompetência, não, é uma legislação violentamente que nos atrapalha. Marcelo, a gente que já está caminhando aí para a finalização, você veja que a gente foi falar num tema em que bateu no coração dele, né? Porque ele viveu isso os 20 anos na Câmara Federal e esse olhar sobre a necessidade da região Norte e Nordeste é um olhar que o país todo deveria acompanhar esse seu sentimento. Eu acho fantástico essa preocupação e essa necessidade da regionalização, né? Da gente ver que isso que você falou aí, dessa pressão é legítima também, não vamos, mas que os mecanismos deveriam ser criados para que a gente pudesse ter o antídoto exatamente dessa pressão do grande capital, da grande... isso tem que ser criado. E você está assistindo há 20 anos, você de dentro, como um telespectador privilegiado, e aí já não vai acontecer. E aí, Marcelo, quer dizer, há uma coincidência aí, de novo, com a questão do micro e do pequeno e o Nordeste. Quer dizer, se o micro e pequeno tem lá também, mas aqui é muito mais. Muito mais, a necessidade então, é muito maior. Alguma coisa que viesse, que pudesse, ou com a chancela de Nordeste, ou com a chancela da micro e pequena, ajudava a gente. Que é também transversal, né? Antes daquela pergunta final, a gente tem um bloco que é papá. Nós vamos lhe fazer aqui umas 5, 6 perguntas e a intenção é que você responda a ela com 1, 2, no máximo 3 palavras, tá? E aí eu vou começar, né? Como é a sua espiritualidade, Jorge? Olha só, não sei se vocês lembram, né, que eu falei que eu estudei no Colégio Dom Bosco, no meu ginásio, estudei no Colégio Adventista em São Paulo, né? Tenho uma relação boa com alguns amigos meus da área do espírita. Eu diria que eu sou cristão. Muito bom. E o que é a família para você? Tudo. Eu vou dizer isso, Roberto, muito mais pelas pessoas mais humildes do que por mim. Tá? O que lhe traz paz? Então, desculpe, eu queria falar um pouco da família para dizer o seguinte, é que eu vejo, a gente só pode fazer bem se a gente estiver bem. A gente só está bem se a gente fisicamente estiver e se a gente, a nível da família da gente, estiver. Quer dizer, isso eu tenho um cuidado muito grande com relação aos meus colaboradores, principalmente os mais humildes. Às vezes tem algum problema, aí vem a pessoa, o dirigente superior a ele, aí diz, pela legislação tem direito a 2 dias, ou não sei o que e tal, já tem 3. Eu digo, meu amigo, que tinha 5. Uma pessoa para vir aqui, para poder fazer o melhor dela, ele tem que estar bem com ela e com a família dela, rapaz. Isso. Eu não vou jamais, quer dizer, aí tem os que dizem, Jorge tem um coração grande. Coração grande nada. Eu não tenho ninguém que a gente queira ter um desempenho 100% se ele não estiver bem consigo e com sua família. Então, na hora, por isso é que eu estou dizendo, se eu estiver bem comigo, eu estou falando de mim até o mais humilde que trabalha comigo. Então, se ele estiver bem, se ele estiver com a sua família bem, se não tiver, vamos conversar. Como é que a gente pode ajudar?
Como é que ele pode fazer alguma coisa para ele estar bem e a família dele estar bem? Não vamos fazer. E aí, meu amigo, esse cara é 100% fazendo o melhor que ele pode onde ele estiver do seu trabalho. Isso que eu queria dizer. O que lhe traz paz, Jorge? Tem a ver também com isso. Quer dizer, se eu estiver bem e graças a Deus, a outra coisa é a gente ter uma vida, né? A honestidade, a maneira correta de trabalhar, enfim. Então, eu diria que eu não me preocupo, quer dizer, eu não me preocupo tanto, quer dizer, eu diria que eu tenho, graças a Deus, Deus tem me ajudado, eu tenho podido entender a maneira de conviver em ambientes cada vez diferentes do que eu já convivi e se me adaptar, me ajustar, isso me traz a paz. A adaptação. E o que é que você gostaria de deixar como legado para gerações futuras? Para que as pessoas dissessem, ó, Jorge Cury deixou essa mensagem. Rapaz, eu acho que isso, a gente não pode esquecer da família e a gente não pode esquecer daqueles que estão no entorno da gente. A gente só está bem se essas pessoas que de alguma forma vão fazer alguma coisa para você estar bem, você ser bem reconhecido, se ser aplaudido, é porque todos que estão comigo estão me ajudando a eu poder chegar lá. Então, é isso. E o ponto final, a pergunta que você sugeriu que a gente colocasse. Quais os avanços que você entende importantes nessa sua gestão de 2017 para cá no Sebrae? Veja só, Marcelo, o Sebrae tem uma coisa que ele chama de referência. E eu fiquei muito feliz, eu fico muito feliz em saber que por conta de todo o trabalho da nossa equipe, dos meus colegas diretores, de toda a equipe, do nosso conselho deliberativo, que tem hoje a liderança de Humberto Miranda, como presidente, ao rodízio no conselho da presidência entre a indústria, o comércio e a agricultura. Quer dizer, foi Valban, depois foi Carlos Andrade, agora é Humberto. Que será o nosso próximo entrevistado. Humberto. Pois é. Humberto, E aí que tem tido uma convivência boa, tá? Uma convivência legal. E isso é evidente que ninguém... Uma coisa positiva que aconteça numa instituição, numa empresa, em qualquer lugar, não é só por conta de uma pessoa, é por conta desse entendimento. Então, eu fico muito feliz, nesse período aí agora, a Bahia foi tida como referência da linha de óleo e gás onshore. Tudo que tem a ver com óleo e gás onshore, a Bahia é referência. Espírito Santo, o Nordeste todo, Amazonas e Pará. Tá? Vai dizer, pô, Jorge, o que tem a ver micro e pequena empresa com óleo e gás? Rapaz, o problema é que depois que a Petrobras deixou de ser monopólio, ter um monopólio, que passaram a ter os leilões, né? Aí, para a Petrobras, pelo porte da Petrobras, tem que ter X bilhões, sei lá, de litros, interessa. Mas 1.000 litros não interessa, 100 litros não interessa. Perfeito. Barris, não interessa. Desculpe. Aí pro pequeno, comparado com ele, interessa. E o pequeno comparado com ele, muitas vezes, não é tão pequeno comparado com o Sebrae. E aqui na Bahia ainda mais, né? Que a gente ainda mais. Aí, precisa de empresas. O que acontece na prática? Quando essas empresas ganham esse leilão, são empresas grandes, nacionais ou internacionais. No entanto, elas chegam aqui, é um representante deles que chega aqui. Quando eu cheguei, já encontrei no Sebrae um programa chamado Café com Energia. Antigamente, a gente alugava o espaço no hotel para fazer. Agora é lá no próprio Sebrae, da Estação Nova, que vocês não foram lá conhecer ainda. Viu aí? Vamos lá. Aí, o que é que tem a ver com o pequeno? É que tem um representante da multinacional que ganha a eleição, que ganha o leilão, chega aí contrata uma micro pequena empresa para cuidar do transporte, a outra para cuidar da alimentação, a outra para cuidar da segurança, a outra para... Enfim, ele vai ter algumas empresas para trabalhar com ele. O ecossistema, né? O ambiente de negócio precisa ter empresas capacitadas a interagir com essas grandes empresas. Exatamente. Então aí, eles, os das empresas, dizem, a gente está precisando dar uma melhorada na questão tal. Aí a gente prepara os arcabouços e esse café com energia, a gente faz e dá um palestrante com aquele tema que vai passar para o pessoal aquele assunto fazer.
Outra coisa que também está considerada referência nacional é na área da educação empreendedora. O Brasil, o Sebrae Nacional fez 10 anos esse ano da educação empreendedora. A Bahia só tem 8. A Bahia entrou 2 anos depois. No entanto, somos hoje referência nacional. Aí a comemoração dos 10 anos aconteceu aqui na Bahia, o diretor nacional veio para aqui para comemorar aqui com a gente, e a gente foi tido como referência nacional, comemorando os 10 anos da educação empreendedora. Para a semana, tem um outro evento internacional da educação empreendedora, que estão envolvidos nele a Bahia e Sergipe e uma universidade de Lisboa. E a Universidade do Brasil é a de Santa Cruz. Então vai ser lá em Ilhéus o encontro da educação empreendedora internacional. Já estamos saindo do ano, então, e vamos estar tendo esse evento lá em Ilhéus, da Universidade de Santa Cruz. Um outro ponto é na área de economia criativa. Quer dizer, quando eu mandei para lá, para o Nacional, um arcabouço do DOCA 1, na hora, eu boto lá a referência nacional da economia criativa, Sebrae Bahia, para a gente fazer um trabalho junto com o DOCA 1, de poder fazer isso, aquilo outro. Enfim, então eu diria que, a nível aqui de Bahia, duas coisas. No dia a dia, a coisa importante é o ambiente de negócio. E a nível de referência, com relação a outros estados e tal, do Brasil, esses pontos que eu botei como referência. Educação, óleo e gás, empreendedorismo, educação, óleo e gás e... Economia criativa. Economia criativa. Jorge, eu só queria primeiro agradecer. Né? Que aula, que aula. Maravilhoso ter você aqui. Você facilita muito o nosso trabalho. Mas eu queria deixar no ar. Em algum momento a gente vai voltar aqui e aí a gente vai fazer um olhar sobre você e o Sebrae, porque eu acho que isso é de uma riqueza extraordinária e quem sabe, né, alguns parceiros do Sebrae, alguns empresários que tenham esse case de sucesso, que a gente possa aqui bater um papo com ele e também, quem sabe, a Tribuna da Bahia fazer uma entrevista, né, Marcelo? Claro. Essa sinergia. Mas eu quero só finalizar, queria te agradecer, deixar aí para Marcelo as últimas palavras, a você também. Muito obrigado. É uma satisfação, uma felicidade estar aqui do lado de Roberto, né? Esse parceiro no Multiálogos, que tem uma história de vida fantástica, e a gente tem o privilégio de estar com você, Jorge Cury, passando para nós, deixando essa marca aí que seus netos vão assistir. Eu costumo brincar, Roberto, que às vezes a gente vê uma foto lá do vovô de 100 anos atrás, ou da vovó, e hoje a tecnologia nos permite que você deixe esse legado, esse depoimento, né, da sua trajetória de vida para seus netos se orgulharem do que você disse aqui hoje e isso ficar gravado aí na história. Muito obrigado por tudo que você disse aqui para a gente e muito obrigado por tudo que você fez pela Bahia. Obrigado, Marcelo, Roberto. Aquele encontro nosso, né, coincidentemente daquele almoço, né, quando eu vi vocês, eu fiz questão de chegar junto, para a gente conversar, essa sinergia, quer dizer, vocês são pessoas do bem e isso faz a diferença, quer dizer, eu fico muito feliz de estar aqui. Pedir desculpa aqui aos nossos companheiros, né, que estão nos auxiliando e tomam um tempo danado, né? A secretária do presidente do Sebrae Nacional, que é o Délio, quando teve um evento aqui na Bahia, que ele esteve aqui, e a secretária dele falou para mim, disse, a minha Paula, né? Paula, tudo bem, vai ter isso nesse momento, vai ter esse outro momento, Agora, dê um jeito de, quem puder falar, mas evite que o meu chefe, que o seu chefe fale, porque eles falam demais. Mas só fala quem tem história, Jorge. Que coisa boa, né? Muita história faz isso. Muito obrigado. E aí reitero meu convite para que vocês possam conhecer a nova instalação do Sebrae. Eu entendo que está muito legal e que muita gente que tem vindo, colega de outros estados, tem feito fotos, tem mandado pessoas dos outros estados para poder vir para ver. Quer dizer, foi feito tudo dentro de todo o padrão da nova tecnologia, do novo momento, né?
do agora, né? Lá vai eu falando mais ainda, né? Mas o agora, eu costumo contar, Roberto, no caso, antes da pandemia, isso, eu tive lá em São Paulo, né? Na Manakei, com o líder lá, Oscar Motomura, né? Que ele, naquela época, antes da pandemia, ele dizia isso. Ele dizia, já acabou o futurismo, agora é o agorismo. Não tem mais tempo. Eu me lembro quando se falava, uma invenção na Europa em 1802, chegou no Brasil um livro 20 anos depois. Rapaz, agora se brincar é 20 segundos depois que está chegando as informações. Então, quer dizer, não tem como, quer dizer, essa coisa, e aí essa visão de vocês lá, até para ver, e eu digo muito, quer dizer, eu tenho certeza que os nossos pequenos negócios aqui em Salvador, aqui da Bahia, tendo uma informação, tendo a possibilidade de ter pessoas mais divulgando, falando, quer dizer, eu não sabia que tinha, eu não sabia que podia, eu não sabia isso, eu estou precisando, enfim. Então eu quero deixar, e o convite continua de pé, bem lá vocês vão ver, vocês vão depois trazer, quem sabe, da própria tribuna, sair alguma coisa, da imprensa de uma maneira geral, divulgar isso. Eu acho que no momento que a gente tiver com o nosso pequeno negócio bem, nós vamos estar bem. Estaremos juntos, com toda certeza. Estaremos lá. E mais uma Esse vez, ambiente aqui desejamos. Continue fazendo cada dia mais sucesso, Jorge. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.